a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 1. Salmos 32, 1. Salmos 32, 1. Glória a Deus. Amados, alguns dias atrás, enquanto você está abrindo sua Bíblia, pode deixar projetado, mas alguns dias atrás, 2 domingos atrás, se não me engano, eu anotei, não falei, e agora estou vendo aqui anotado novamente. Alguns domingos atrás eu falei a respeito da adoração de anjos. Por quê? Porque foi quando eu falei a respeito de levar uma oferta ao Senhor e ele tinha entregado a vida dele e Abraão, ele adorou naquele momento o anjo do Senhor, e Jacó, ele adorou o anjo do Senhor, ele se prostrou. E eu disse, amados, não, os anjo não aceita adoração. Esse anjo do Senhor simboliza a presença do Senhor. E aí eu fiquei de trazer a referência, porque eu fui falar de Juízes, só que Gideão, no momento que era Juízes 6, ele se prostra e adora também. Então era a presença do Senhor. Anjo nenhum recebe adoração. Olha só, Apocalipse capítulo 22, não precisa abrir, mas só você ouvir e entender. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e versículo 9, ele diz assim: quando João estava na ilha de Patmos, João, ele tem uma visão. Deixa eu ver aqui se é o 8 e 9. Isso, ele diz assim, Apocalipse 22, 8 e 9: eu, João, sou aquele que ouvi e vi essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adorem a Deus. Então, adoração é somente a Deus, não é adoração a anjos. Quando nós vemos na palavra de Deus que eles se prostraram diante do Senhor, e aí aquele anjo do Senhor recebeu, é a manifestação da presença de Deus, por isso que recebeu a adoração. Eu precisava compartilhar isso, porque aquele dia ficou em aberto, não estava para compartilhar isso, anotei para falar depois, e acabou passando quarta, domingo, e estava anotado para mim falar agora, antes de ministrar a palavra. Então, anjo não recebe adoração, somente a manifestação do próprio Deus. Adore somente ao Senhor, amém? Diga para a pessoa do seu lado: adore somente ao Senhor. Glória a Deus. Salmos 32, 1 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Eu quero ler mais uma vez, que talvez alguns não entenderam, mas diz assim: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoados e cujos pecados são cobertos. Você pode dar um glória a Deus, amado? Como isso é bom, sabe, amados? É interessante nós entendermos a respeito desse alívio que vem sobre as nossas vidas, de ser feliz com aquele que realmente é perdoado pelo Senhor, e entendermos, amados, que em tudo nós nos adaptamos. Em tudo nós nos adaptamos. Muitas vezes não nos conformamos, mas diversas vezes nos adaptamos às circunstâncias, àquilo que nos acontece. Diversas vezes nós
usando um exemplo de uma pessoa que tem dores na coluna, diversas vezes uma pessoa que tem dor na coluna, ela se adapta à situação. Ela está com uma dor na coluna, de repente ela vai levantar, de vez ela pegar e levantar de uma vez, ela levanta meio escorada. Quem já viu alguém desse jeito? Alguns já viram. A pessoa levanta meio escorada para ficar de pé, aí na hora de ela andar, ela até anda meio de lado, porque se adaptou àquela situação de dor. E é interessante que até para a pessoa respirar, ela ajeita uma posição. Ai, como que você está? Estou bem. Mas você está escorado? Não, é que eu achei uma posição que não dói. E a pessoa vai andando, e ela se adapta com aquela dor, ela vai lavar a louça, ela vai colocar o tênis, até para ela espirrar ela tem que achar uma posição. Amado, parece brincadeira, mas quem já travou a coluna sabe. Ela vai achar a posição. Ela acha, assim. Senão ela não consegue espirrar, senão ela chora na hora de espirrar. Então acontece, amados, que nós nos adaptamos em diversas situações, mas uma das maneiras também que infelizmente existe adaptação é no pecado. Quando existe o pecado, nós queremos nos adaptar e achar na palavra que aquele pecado não é tão pecado desse jeito. E diversas vezes olhamos para a palavra de Deus e queremos achar uma brecha para que um sentimento, aquele pecado que pode ser um sentimento de raiva, de ira com alguém, de uma situação mal resolvida, nós queremos encontrar até na palavra uma adaptação para falar: eu sou assim por causa disso. Eu sou assim porque eu estou lendo o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento diz olho por olho e dente por dente. Então por isso eu sou desse jeito. E eu ouvi lá na televisão os caras falando: olho por olho e dente por dente, então vai ser desse jeito, e comigo é assim também. E eu não estou nem aí. Sabe, amados, e esquecemos que a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar e depois para nos confortar. A palavra de Deus, ela me confronta e depois ela me conforta. Nós vemos na palavra de Deus o Senhor falando que Ele fez a ferida e Ele é aquele que cura. Ele é aquele então que nos conecta a Ele novamente. Porém, amados, eu só consigo entender a verdadeira felicidade quando eu sou livre do pecado, quando eu sou livre do peso, quando eu sou livre daquilo que me assola. Então, quando eu sou livre, é como uma pessoa que é curada da coluna. A pessoa que é curada da coluna, que ela está andando toda tortinha, espirrando, fazendo as coisas toda tortinha. Quando ela é curada, quando ela é restaurada, ela fica livre. A sensação é que saiu um boi das costas. A sensação é que saiu um peso. Ela consegue agora novamente colocar meia no pé, consegue novamente amarrar o cadarço. Isso é tão gostoso, isso é tão forte. Eu sei porque diversas vezes eu passei por isso e eu fui curado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Pastor, nunca mais o Senhor travou, nunca mais aconteceu nada. Já, amados, já fiz um monte de esforço depois que me machucou a coluna. E aí depois eu clamei misericórdia de novo ao Senhor. Por vezes o Senhor tocou e na oração era restaurado, aleluia. E por vezes eu tomei injeção. Por vezes eu já estava até com medo de tomar água e começar a vazar pelos furinhos, tanta injeção que tomava. Sabe? Por quê? Porque eu estava buscando algo para me livrar daquela dor. E eu quero te dizer nessa manhã que Jesus, Ele está em nosso meio para livrar você de todo o peso, de todo o pecado, de toda a injustiça.
Amados, então entenderemos realmente o que é felicidade. Tem uma versão que diz: como são felizes. Lembrando que essas bem-aventuranças, como foi projetado, projeta novamente, por favor, Davi. Salmos 32, ele diz: bem-aventurado aquele cujas transgressões, bem-aventurados são mais que felizes. Pastor, como eu posso ser mais que feliz? Não é âmbito natural, não é dependendo das circunstâncias, não é dependendo daquilo que você está vendo, mas esta felicidade, ela vai além, essa felicidade vai para o sobrenatural, é as coisas ainda do seu lado, não estando tudo bem, mas você sendo bem-aventurado, você sendo mais que feliz por ter a presença do Senhor, por receber o perdão do Senhor, por receber o alívio do Senhor, por você ser guardado pelo Senhor, então você é um bem-aventurado, muito mais que feliz. Muito mais feliz. Então, amados, muito mais que feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Muito mais que feliz. Não há preço que pague isso na tua vida, amados. Sabe, não adianta buscar felicidade em tantas coisas. Alguns vão buscar felicidade no assistir filme, mas ali não está a verdadeira felicidade. Outros vão buscar felicidade na literatura, mas ali não está a verdadeira felicidade. Outros vão buscar a felicidade na comida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A comida, ela não é alívio. Diga assim comigo: comida não é alívio espiritual. E nem alívio para a alma, mano. Porque tem gente que fica aperreadinha, né, Alberto? A pessoa fica aperreada aqui, que ela vai fazer: eu vou comer. Eu quero um pudim. Meu Deus. Me dá 4 pãozinhos. Ai, eu estou triste. Eu vou comer. Ai, eu estou muito feliz. Eu vou comer. Ai, eu tirei 4 na prova. Eu vou comer. Fala, Jesus. Eu tirei 10 na prova, vou celebrar, vou comer. Amado, a comida possa ser um alívio para todas as horas, quando na verdade não. A felicidade não está na comida. Ai, para mim felicidade é estar bem com a minha família, todos estarem tranquilos. Amados, a verdadeira felicidade não está aí. Tudo isso é prazeroso, um bom livro, um bom filme, um bom passeio, uma boa viagem, estar em família, receber um aumento de salário, tudo isso é muito bom, é prazeroso, mas a verdadeira felicidade, essa bem-aventurança, é verdadeiramente ser livre do pecado, livre da escravidão e ser livre da morte, amado. Graças a Deus. A verdadeira alegria está aí. Tem uma canção antiga, e eu queria pegar ela com vocês. Me ajuda aqui, Cleiton, a colocar um pedestal aqui, rapidinho. Eu queria pegar essa canção com vocês. Não sei se todos vão conhecer, porque é da época tipo de Noé, assim, que Noé pisou na terra seca. Você conhece também, eu estou dando risada, não conhece. Obrigado. Mas é uma canção. Obrigado. É uma canção que diz: ressuscitou. E alguns daqui do nosso meio com certeza conhecem essa canção. E eu quero adorar a Deus. E quem conhece vocal, que conhecer, você pode subir. Ela diz assim: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ai, gente, tem até dança com essa música. Tem até coreografia.
pessoa do seu lado: você está pronta para adorar com o teu corpo? Está pronto? Ô pastor, mais ou menos, pastor. Então eu quero chamar o Orlando. Vem cá, Orlando. Vem cá, mãe. Rapidinho. Pode ficar isso aí na frente. O Orlando fica desse lado, minha mãe fica do outro lado. Porque tem uma coreografia, mano. Fica um de cada lado. Aí, ó. Lembro Tuane, não. cadê a Tuane? Correu. Tem dois aqui para entrar no ministério, hein? Então ele diz: foi Jesus que ressuscitou. A adoração é a Ele, a glória é a Ele, a honra é a Ele, o louvor é a Ele, toda adoração ao nosso Deus, amém? Vamos do início então? 3, 4.
pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus, diga assim, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amado, ser livre então é depender dele. Ser livre do que? Da morte e do inferno. Ser livre, saber que a nossa vida, ela não se resume aqui na terra, pelo contrário, aqui na terra ela é só uma passagem. A vida aqui na terra é só uma passagem. Pastor, mas alguns vivem 70, outros 80, outros 90, outros 100 anos, mas aqui é só uma passagem, diante daquilo que o Senhor tem, diante da eternidade do Senhor. Sabe, amados, o tempo aqui é tão curto para carregarmos a lei, e nós vemos que Saulo, ele carrega a lei na sua vida. Saulo, um homem de lei, um homem estudado, um grande líder que estava no meio do povo, estudou com Gamaliel, conheceu, teve uma das melhores instruções. Só que na época ele carregava a força dele e a justiça dele, a justiça humana, aquilo somente que a lei pregava. E quantas vezes, amados, quando nós carregamos as nossas leis humanas, quando nós carregamos aquilo que nós achamos que tem que ser, nós perdemos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Diversas vezes nós queremos apontar falhas, queremos apontar erros, mas nós não queremos viver aquilo que o Senhor tem verdadeiramente. Diversas vezes entramos num estado de acusação, de apontar, de falar, olha, ali está o erro está com você fez errado mesmo. Nós queremos diversas vezes agir com a nossa justiça e até tomar o lugar do acusador. Pastor, tomar o lugar do diabo, o diabo fala assim, bom, estou de folga, tem alguém que já está acusando por mim. Entre irmãos estão apontando, então, meu dia de folga hoje, vou atentar aquele que não está caindo nessa. E diversas vezes, amados, nós esquecemos de viver aquilo que é o sobrenatural. E quando nós apontamos o dedo e quando nós nos colocamos como julgadores diante das circunstâncias e situações, diversas vezes a gente quer até apedrejar, falar, merece apedrejamento, e esquecemos o verdadeiro amor, e esquecemos o verdadeiro perdão, e esquecemos a verdadeira graça. Eu não estou falando, amados, que tem que nascer uma nova graça para encobrir os pecados, não é isso. A graça de Cristo é suficiente para cobrir todos os pecados, para perdoar todos os pecados. Essa é a graça suficiente de Cristo sobre a nossa vida. Mas nós não podemos, amados, pensar que a lei, ela é sobre a graça de Cristo. Saulo, em Atos capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Saulo passa agora a ter uma nova história em sua vida. Diz assim, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, isso é pertencência a Jesus, que fosse discípulo dele, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos.
Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Sabe, amados, um encontro transformador na vida de Saulo foi tão impactante que até foi instituído um jejum ali. Ali foi instituído um jejum, 3 dias, sem comer e sem beber. Saulo carregava toda a lei sobre a vida dele, todo o conhecimento, toda a habilidade humana. Então tudo que ele fazia era pautado em conhecimento, em leis. Mas, amados, o amor de Cristo vai muito além das leis. O amor de Cristo vai muito além. Ele vai além. E o Senhor me dera o tema de hoje: a felicidade da liberdade. A felicidade da liberdade. Agora, Saulo, conhecido como Paulo, que depois vem a ser um apóstolo da igreja, realmente ele passou a ser feliz na liberdade que Cristo proporcionou para ele. E não era feliz pela riqueza que ele tinha, ele não era feliz porque ele tinha pessoas ao lado dele, ele não era feliz porque ele tinha muito conhecimento, ele não era feliz porque ele tinha alguns passes livres, ele não era feliz por causa disso, mas ele era feliz porque a graça de Cristo alcançou verdadeiramente ele, e agora ele não carregava peso, culpa, mais do pecado sobre a vida dele. Aleluia. Sabe, amados, quando eu vejo também a vida de Jó, quando Jó passa pelaquela situação que você já ouviu falar, muitos dizem, é a paciência de Jó. Jó foi realmente paciente, mas tinha algo na vida dele que precisava ser tratado. E é algo que, dentro do contexto bíblico, nós vemos que existia um orgulho muito grande na vida dele, a ponto de os amigos dele, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, falarem com ele, colocarem a ótica deles, aquilo que eles viam na vida de Jó, aquilo que eles viam. Eles falavam daquilo que eles viam, de coisas naturais. E Jó rebateu todas. E Jó, dentro do conhecimento, rebateu tudo aquilo que eles estavam falando da vida dele. Por quê? Porque Jó era um homem que tinha muito conhecimento também, sabia bastante, mas, amados, ele precisava ser tratado. A partir de Jó capítulo 38, nós vemos uma mudança acontecendo, algo sobrenatural. Por quê? Porque o próprio Deus começa a falar com ele, e ali a mudança começa a acontecer. A felicidade verdadeira começa a entrar no coração de Jó. Ele abre mão, ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece o poder e o senhorio do Senhor. E aí lá no capítulo 42 ele diz: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, amados, quando nós conhecemos somente de ouvir falar, nós carregamos a lei, nós carregamos o julgamento. Quando somente conhecemos o Senhor de ouvir alguém falar, nós não carregamos em nossas vidas o poder dele. Eita, que veio quentinha essa. Quando nós ouvimos o Senhor de alguém falar, não carregamos o poder dele em nossas vidas, mas a partir do momento que nós temos o contato com ele, a partir do momento que os nossos olhos contemplam o Senhor, a partir do momento que ele nos toca, nós passamos a carregar a presença dele em nossas vidas. E, amado, quando carregamos a presença dele, então nós somos mais que felizes, porque o pecado não habita mais. Porque o pecado não está mais. Sabe, amados,
Como é importante entendermos que não é a nossa felicidade não está nas coisas naturais ou naquilo que as pessoas dizem, mas naquilo que o Senhor fala conosco. Diversas vezes, quando chega algum aconselhamento para mim, pastor, eu queria pedir sua opinião a respeito de tal coisa. Pastor, eu queria que o Senhor falasse para mim a respeito disso. Pastor, eu já digo algo, olha, se eu colocar minha opinião, não vai mudar a sua história. Se eu colocar aquilo que eu acho, não vai mudar a sua história. Mas vamos para dentro da Bíblia, que é onde pode mudar a tua história. Dentro da Bíblia, dentro da palavra. A palavra que o Senhor libera muda a história. Diga essa quentinha para o seu irmão, diga assim: a palavra que o Senhor libera muda a tua história. E você que crê, dá glória a Deus, aleluia. Sabe, amados, é a palavra do Senhor que vai mudar a história. Então o aconselhamento que vem dentro da palavra de Deus, esse muda a história, esse faz algo novo. A nossa alegria, a nossa felicidade não pode estar pautada então nas coisas naturais, mas sim em Jesus, o nosso Salvador. Quando a minha felicidade está nele, amado, tudo se transforma do meu lado. Tudo se transforma. Não importa se está chovendo, o sol da justiça vai brilhar na minha vida. Não importa se está frio, o Senhor é aquele que aquece o coração. Sabe, amado, quando você está firmado nele, quando você conhece ele, ainda que venha as tribulações ao teu lado, você vai declarar o que o salmista declarou: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, e eu permanecerei em pé. Hoje aconteceu isso já com você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e hoje você está em pé para a glória de Deus. Graças a Deus. É aí que está a nossa alegria, é aí que está a nossa felicidade, amados. Salmos capítulo 32, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. E ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia. Amados, quando a gente confessa ao Senhor as nossas transgressões, os nossos pecados, o Senhor, Ele nos perdoa. Então aquela capa, aquela sujeira, aquele peso não permanece mais em nossas vidas. Quando ela não permanece mais, então eu posso caminhar, ainda que em momentos difíceis eu consigo caminhar com o Senhor na minha vida e saber que Ele está no controle. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós queremos que as coisas todas estejam bem, para depois nós servirmos ao Senhor. As coisas não funcionam desse jeito. Muitas vezes você quer que as coisas estejam tudo em ordem. As coisas já estão tudo em ordem, já está tudo certinho, agora eu posso servir ao Senhor. Amados, não é dessa forma. O Senhor me levava para o livro de Jeremias. Eu quero ler com você capítulo 32, versículo 1 ao versículo 7. Muitas vezes o Senhor te pede para fazer coisas em tempos difíceis, amados. E ainda que você esteja fazendo tudo certinho, não se rebele contra a tua liderança, porque a partir do momento que você se rebela, é aí que vem a maldição sobre ti, e toda a razão que você tinha, você perdeu. Nós vamos ler até o 7. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias, no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Segura aí um pouquinho. Amados, quero lembrar que Nabucodonosor foi aquele rei do Império Babilônico, que chegava e tocava terror sobre toda a terra. Ele dominava, ele ia para cima, conquistava as terras.
E acontece que Jeremias, um profeta, que estava profetizando em Judá, naquela época já havia acontecido a divisão entre os reinos do norte e reino do sul, e já existia então o reino de Israel e o reino de Judá, com 2 tribos ali, somente as 10 separadas. E ele profetizava, mesmo em meio ao povo, mesmo em meio ao povo de Deus, mesmo em meio àqueles que conheciam, ele profetizava. Só que a profecia que ele trazia era uma profecia dura, porque o povo estava em pecado, o povo estava se prostituindo com outros deuses, estava idolatrando a Baal. Amados, o povo chegava a sacrificar os próprios filhos, derramando o sangue dos filhos em adoração a outros deuses. Por quê? Porque eles pegaram esse costume de outros povos. E quantas vezes, meu irmão, você está com outra pessoa que você não conhece a cultura dela, e você começa a pegar o jeito dela, você começa a pegar o jeito que a pessoa fala, você começa a usar as roupas que a pessoa usa, você começa a fazer o que a outra pessoa faz, sem saber se isso agrada ou não o Deus que você serve. Você passa a ouvir aquilo que a pessoa ouve, você passa a comer aquilo que a pessoa come. Certa vez eu estava em Minas e saímos de uma feira de trabalho e o diretor nos chamou para ir jantar. Toda a equipe, os vendedores, os técnicos, vamos jantar fim de feira, último dia. Que legal, acabou a feira, vou voltar para casa. Depois de uma semana em Minas, não vi a hora de voltar para casa. O Davi já era nascido. E naquele dia, era 11 horas da noite, o diretor chamou e falou assim: vamos lá no restaurante, vocês vão comer comida mineira. Eu não sei, aqui tem quem gosta aqui de comida mineira? Aquelas coisas de carne com quiabo. Glória, terra. Então, não gosto, Thiago. Ai, meu Deus. Não gosto desse negócio de... Pra mim, carne é carne, quiabo é quiabo. Então eu como a carne, né, separado. Mas chegou lá, esse diretor pediu vários pratos. Só que todos aqueles pratos que ele estava pedindo, eu estava olhando para cada um e falava: eu não como carne com quiabo. Ah, mas eu não como não sei o que com piqui. Ai, mas eu não como o dedo da galinha e tal, coisa e tal, assim. E eu ficava assim naquela situação preocupado, é verdade, eu não como essas paradas. E aí ele falou assim: mas eu vou pedir algo que você come. Porque ele viu que eu estava assim, ele falou: Fabrício, eu estou vendo que você não come nada disso. Eu falei: não, não como. Ele falou assim: então eu vou pedir tem um ensopado que vai vir bom aqui. Que vai vir bom de galinha aqui, ao molho pardo. Ao molho pardo. Aí naquilo eu falei assim: molho pardo, que raio que é esse molho pardo? E aí, amados, olha a importância da instrução. Mamãe disse para mim certa vez: molho pardo é feito à base de sangue. E eu falei: bom, sangue está escrito na Bíblia, não comendo sangue. Ah, mas tem um monte de condimento junto, já foi misturado. Amados, se eu pegar 1000 litros de água potável, limpinha, sem nenhuma contaminação, 1000 litros, e pegar somente uma gotinha de urina do rato e pingar na água, alguém vai tomar? E por que então nós queremos nos contaminar com as coisas do mundo, achando que essa palavra não tem mais poder? E por que então nós nos contaminamos com as coisas, achando que não tem nada a ver, só porque é a minha vontade, só porque é o meu querer? E aí eu disse para aquele diretor, eu falei assim: eu não como molho pardo. Aí um da mesa se levantou e falou: por causa do sangue. Eu falei: exatamente, é por causa do sangue. Deus me deu o livramento ali, amados. Comi arroz e batata frita. Arroz e batata frita. Sabe, amados,
Nós precisamos entender que as circunstâncias não podem tirar a minha fé ou me impedir de exercer a fé. Não sei porque eu estou falando isso, mas aquilo que você está vivendo não pode te impedir de exercer a tua fé, meu irmão. Pegue essa palavra na tua vida. A sua fé precisa ser viva. A sua fé precisa ser verdadeira. A sua fé precisa ser ativa. Então a circunstância que você vive não pode travar a tua fé. Não pode travar aquilo que está na palavra de Deus. E Jeremias, ele estava passando por um tempo então que ele foi preso. E eu quero continuar lendo, capítulo onde nós paramos no 3. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias. Amados, o rei do meio do povo prendeu Jeremias por profetizar, acusando da seguinte profecia: assim diz o Senhor. Olha só o que Jeremias estava falando: entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face, e o verá com os seus próprios olhos. Ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que eu cuide da situação dele, declara o Senhor. Se vocês lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-lo. Até aqui. A situação de Jeremias, agora ele estava sendo acusado de profetizar algo que Deus mandou. Amém? Algo que Deus falou. Ele profetizou. O rei de Judá, que era deles, o povo deles, eles conheciam. Ao invés de receber aquela profecia e se arrepender, ele quis brigar com o profeta. O que ele fez com Jeremias? Ele prendeu Jeremias. Jeremias, você vai ficar preso agora, porque você está profetizando, você está falando mal, e agora você vai ficar preso. E quando ele estava preso, veio a palavra de Deus dizendo para ele: você vai comprar um campo para você. Amados, olha que doideira. Um homem preso comprando um campo de uma terra que ia ser invadida. E então o Senhor trazia no meu coração, amados, que o melhor a se fazer em qualquer situação é obedecer a palavra do Senhor. Jeremias, estando preso, ele continuava profetizando o que o Senhor falava, mesmo preso. Jeremias, quando veio a palavra para ele: compre aquele terreno, ele foi lá e comprou aquele terreno. Não importa a situação que você está, continue obedecendo a palavra do Senhor, porque quando você obedece a palavra do Senhor, vem a liberdade de Deus sobre a tua vida. Quando você obedece, vem a liberdade. Amados, Jeremias não foi falar para Deus: Deus, mas eu estou preso, o povo vai invadir, vai matar um bocado de gente, pode ser que eu morra, mas por que, Senhor? Não, amados, ele simplesmente obedeceu. Diga para o seu irmão: a chave está na obediência. Amém? A chave está na obediência, amados. A felicidade da liberdade, aquele que está no Senhor, este é livre. Aquele que está no Senhor, ele sabe que a situação pode ser transformada. Mas pegue isso na sua vida, amados. Não há nada tão bom que não possa melhorar, mas não tem nada tão ruim que não possa piorar também. Aquela situação de Jeremias estar preso não foi a pior situação.
Jeremias depois ele é pego ainda, e por profetizar, ele é jogado numa cisterna sem água, a ponto de quando ele ser jogado naquela cisterna, ele afundar na cisterna, porque só tinha lama ali. Meu irmão, não importa se você está vivendo um período de lama, obedeça ao Senhor, porque no tempo certo o Senhor vai levantar, no tempo certo o Senhor vai colocar de pé, no tempo certo Ele vai mudar a história, porque a verdadeira liberdade está quando obedecemos ao Senhor. É quando obedecemos ao Senhor. Jeremias ele passa por tantas situações, amados, até o ponto dele ser restituído. Meu irmão, quando Deus está no negócio, existe restituição. Quando Deus está no negócio e você obedece, o milagre acontece na tua vida. A tua parte, a minha parte é obedecer a palavra. É obedecer a palavra, é estar conectado na palavra. Amados, ser feliz então é obedecer ao Senhor, é estar convicto que Ele tem o melhor para mim. Então a felicidade na liberdade, nós não vemos Jeremias reclamando por ele mesmo. Lembro que a Luciana já esteve ministrando a respeito de Jeremias aqui na igreja, pastor Cláudio também, e ministrando a respeito de Jeremias, amados. Jeremias, ele conhecido como o profeta chorão, mas não era pela vida dele. Ai, Senhor, eu estou aqui na lama, Senhor. Senhor, eu estou aqui na lama. Estou aqui nesse lugar. Não era, ele não chorava por isso. Ele não chorava por ele no maior período. Ele não era por ele que ele chorava. Ele temia aquilo que estava vindo. Ele temia pelo povo. Ele temia pela promessa de Deus, amados. Porque a verdadeira felicidade estava na liberdade que ele já tinha encontrado no Senhor. Eu quero te dizer que nesta manhã o Senhor Jesus, Ele está neste lugar para trazer para você a verdadeira liberdade. E a liberdade que está nele, você encontrará a verdadeira felicidade. Você será mais que feliz. Quando Jesus Ele entra na tua vida e você dá espaço para Ele transformar, a verdadeira felicidade está aí, amado. A verdadeira felicidade está em Jesus. A verdadeira felicidade não está naquilo que Ele me dá, naquilo que eu alcanço, mas a verdadeira felicidade está naquilo que Ele provê para mim. Ele é Jeová Jireh na tua vida. Ele quer prover, Ele quer renovar, Ele quer te encontrar sim, amado. Mas saiba que existe o tempo e o processo que você vai passar. Mas depois desse tempo, desse processo, o Senhor é aquele que te restitui. O Senhor restituiu a vida de Saulo, mudou o nome dele para Paulo, curou a visão dele, chamou ele para o apostolado. O Senhor tratou com a vida de Jó, quebrou todo o orgulho de Jó, mudou a vida de Jó, restituiu 2 vezes mais na vida de Jó. Jeremias, que estava preso, depois jogado numa cisterna, atolado na lama, o Senhor restitui a vida de Jeremias, aleluia. Não será diferente na tua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer restituir a tua vida, o Senhor tem o tempo para restaurar. Só que tem um grande detalhe: aonde Jesus chega, Ele acelera o processo. Alguns pegaram essa chave já e vão viver essa aceleração do Senhor. Aonde Jesus chega, Ele acelera o processo. Aquela mulher do fluxo de sangue já tinha gastado tudo que tinha, anos vivendo naquela situação. A manifestação de Jesus na vida dela a curou. Houve uma aceleração. Houve uma aceleração. Meu irmão, o Senhor quer acelerar as coisas na tua vida.